Descubra o poder transformador do silêncio em 3 milagres sagrados que revelam o plano divino. No 3º ano de Joaquim, Elias, o profeta de Yahweh, se encontrou na obscuridade de uma caverna no Monte Horebe. Ele havia acabado de triunfar sobre os profetas de Baal no Monte Carmelo, mas, em vez de celebrar, seu coração estava tomado por desânimo. A rainha Jezabel havia prometido a morte a Elias, e o profeta, consumido pelo medo, buscava não apenas abrigo, mas também respostas. Quando o Senhor se manifestou, não foi através do vento forte, do terremoto ou do fogo que passaram sem que Deus estivesse neles, mas em um suave sussurro que trouxe consolo e direção. Este foi o primeiro milagre do silêncio, onde na quietude a voz de Deus restaurou Elias e lhe deu um novo propósito. Agora, mudando nossas atenções, encontramos um grupo de discípulos no Mar da Galileia, navegando em meio a uma tormenta violenta. Sussurros de desespero preencheram o ar, enquanto o barulho do vento e as ondas altas ameaçavam engolir o barco. No entanto, em meio a essa tempestade, Jesus estava presente. Ele se levantou e, com apenas uma ordem, acalma-te, o vento se aquietou e o mar tornou-se sereno. Nesse silêncio que se seguiu, algo mais foi transformado. Os corações apavorados dos discípulos foram preenchidos por uma paz que só poderia vir do Senhor. A divindade de Jesus foi revelada, mostrando que mesmo nas tempestades da vida, Ele é a verdadeira paz em quem se pode confiar. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé. Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Por fim, em Betânia, o luto de Maria e Marta pelo falecimento de Lázaro estava carregado de dor. Quando Jesus se aproximou, a tristeza era palpável. Ele não se apressou, ao invés disso, ele se juntou ao lamento, suas próprias lágrimas eram o reflexo de sua compaixão. Para cada palavra de dor e desespero, um silêncio profundo e carregado de expectativa se instalou. Antes de realizar o milagre da ressurreição, Jesus permitiu que o silêncio falasse, criando um espaço onde a dor e a esperança se entrelaçavam na mesma medida. Esses relatos não apenas falam sobre o poder do silêncio, mas também nos desafiam a refletir sobre como Deus opera em tempos de provação. O suave sussurro de Deus ainda pode falar em nossas vidas, mesmo no meio do clamor e das tempestades emocionais que enfrentamos. O que mais Deus está prestes a revelar em seu silêncio? Como Ele conduz seus filhos através da dor e da luta? A espera por suas promessas continua, enquanto o eco desse suave sussurro se transforma em uma esperança viva nas situações mais desafiadoras. E aconteceu que, após o lamento de Maria e Marta, a presença de Jesus pairava sobre elas como um manto de glória. O ar estava saturado de uma mistura de dor e expectativa. Ele se aproximou do sepulcro de Lázaro não com palavras de apressada resposta, mas com um silêncio que ecoava na alma. O mestre fixou seus olhos no lugar onde o amigo havia sido colocado, e a multidão retinha respiração, aguardando o que poderia acontecer. Era um momento de suspensão, onde o tempo parecia parado, e somente a presença de Deus vibrava na atmosfera. Removam a pedra, ordenou Jesus, como se seu comando fosse um instrumento capaz de desafiar as leis da natureza. Cada movimento era acompanhado por murmúrios de incredulidade entre os espectadores. Afinal, já fazia 4 dias que Lázaro estava morto. Mas o olhar de Jesus transbordava com a confiança da promessa divina, desafiando a lógica humana. Marta, em um momento de hesitação, lembrou-lhe da decomposição em que o corpo se encontrava, trazendo à tona sua dúvida. Mas a resposta de Jesus estava repleta de autoridade. Não te disse que se creres verás a glória de Deus? João 11:40. Sua palavra continha o poder de transformação que apenas o silêncio de Deus, em sua majestade, poderia oferecer. E assim, com um gesto que evocou o silêncio do universo,
Jesus proferiu as palavras que ecoariam por toda a eternidade. Lázaro, vem para fora. João 11:43. No instante em que sua voz ressoou, a energia do céu se manifestou, rompendo o manto da morte. O que era silêncio se tornava em gritos de vida. Dos confins da sepultura, a figura trêmula de Lázaro emergiu, as faixas ainda enroladas ao seu redor. O espanto dominou os rostos de muitos que ali estavam, a incredulidade se dissolvendo na maravilhosa revelação do poder e da glória de Deus. Com isso, o terceiro milagre do silêncio se desenrolou, mostrando que mesmo em meio ao luto e à dor, Deus tem o poder de trazer esperança em situações de desespero. Com a autoritária voz de Jesus, não apenas um amigo foi resgatado, mas a própria essência do que significa crer na ressurreição e na vida. As lágrimas de Maria e Marta foram transformadas em júbilo, e o luto de uma comunidade se tornava celebração. Mas enquanto a alegria inundava Betânia, uma sombra começou a se alastrar sobre aqueles que testemunharam o milagre. Os fariseus, capturados pela sua própria incredulidade, se reuniram em clandestinidade. A presença de Lázaro, agora vivo, tornava-se uma ameaça ao status quo. Estamos perdendo o controle, sussurravam entre si, cada um se perguntando até onde estariam dispostos a ir para silenciar a verdade que se manifestava diante deles. Enquanto isso, Jesus dirigia-se a Jerusalém, onde o clima de desespero e expectativa rolava também. Ele sabia que seu tempo se aproximava. O silêncio que envolvia os planos do Pai estava prestes a ser quebrado em um clamor redentor. Assim, o ciclo da esperança e da revelação divina continuava, aumentando a tensão em um desenrolar histórico que culminaria em sacrifício e glória. O que mais estava por vir? A vitória sobre a morte de Lázaro era apenas um vislumbre de um plano muito maior. O que a culminação do silêncio de Deus em Jerusalém revelaria? As perguntas pairavam no ar, diabolicamente intrigantes, à medida que Deus se preparava para selar um novo pacto entre ele e a humanidade. A expectativa crescia, e o convite para seguir adiante se tornava irrefutável. Quem ouvir, ouça, pois as revelações do reino são mais profundas do que se pode imaginar. À medida que Jesus se aproximava de Jerusalém, a cidade pulsava com uma mistura de fervor e tensão. O murmúrio da multidão ressoava como um eco distante de esperanças e temores. Alguns falavam do recente milagre de Lázaro, glorificando a Jesus por ter ressuscitado o amigo da morte, enquanto outros, especialmente os líderes religiosos, consideravam o ato um desafio à sua autoridade. O caminho que levava ao templo era estreito, e a presença de Jesus, mesmo que silenciosa, impelia muitos a questionarem suas próprias crenças. Na véspera de sua entrada triunfal, ele se retirou para um monte isolado, buscando a solidão em meio ao alvoroço. Com o olhar fixo em Jerusalém, Jesus ponderou sobre a cidade que não havia reconhecido o tempo de sua visitação. O peso do destino pairava sobre seus ombros, uma responsabilidade divina que transcendeu a própria história. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Mateus 23:37. Em sua alma havia uma tristeza profunda, pois ele sabia que a rejeição de seu amor resultaria em uma devastadora separação. Naquela noite, enquanto as estrelas cintilavam sobre a cidade adormecida, uma voz ecoou em seu espírito. Era a voz do Pai, carregada de amor e propósito. É chegando a hora em que se cumprirão todas as coisas previstas nas Escrituras. Através do sacrifício, o meu povo experimentará a redenção. A revelação trouxe paz a Jesus, mas o tempo de esconderijo estava prestes a acabar. Ao amanhecer, ele se dirigiu à cidade, cercado por uma multidão que ansiava por milagres e ensinamentos poderosos. A caminho do templo, os gritos de Hosana ressoavam, um refrão de adoração misturado com anseio pela salvação. Mas no coração de muitos, a expectativa estava imersa em preconceitos e mal-entendidos. Seus olhos se fixaram nas palmeiras que eram cortadas e lançadas ao chão, e a realidade de que muitos que o aclamavam mais tarde comprimiriam sua própria adoração. Jesus entrou no templo e sentiu uma indignação santa ao ver os comerciantes e os cambistas transformando aquele lugar de oração em um mercado profano. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a haveis feito um covil de ladrões. Mateus 21:13.
Suas palavras eram como relâmpagos, cortando a atmosfera pesada. A coragem com que ele falou não apenas desafiava aqueles que o ouviam, mas também provocava uma ira latente em muitos dos que se sentiam ameaçados. Enquanto as sombras do templo dançavam ao ritmo de um culto vazio, dentro das paredes estavam homens que se perguntavam cada vez mais como silenciar sua influência. Os sacerdotes, percebendo que a presença de Jesus se tornava um símbolo de esperança para muitos, começaram a urdir conspiratórias para capturá-lo. A voz de Deus, num momento de silêncio, estava prestes a se manifestar em um clamor global. No entanto, Jesus sabia que sua missão estava entrelaçada com o propósito do Pai, e que tudo o que aconteceria não era apenas um mero acaso. Os ecos das profecias estavam prestes a se cumprirem em uma forma que ninguém poderia ter previsto. Enquanto a tensão aumentava entre as autoridades e o povo, a pergunta pairava no ar: quem realmente era aquele homem que dominava a morte e desafiava a autoridade? Qual seria o seu destino nesta história de redenção? Em meio a essa turbulência, uma nova revelação estava prestes a ser revelada. O sacrifício não seria apenas para os justos, mas para todos, um plano soberano que ultrapassava a compreensão humana. Assim, Jesus caminhava em direção ao cumprimento das Escrituras, enquanto a expectativa e o receio conspiravam para finalmente trazer à luz o segredo transformador do reino que mudaria a história da humanidade para sempre. O que seria a próxima revelação divina que surgiria desse silêncio fervoroso? A história de redenção de Deus. Mateus 22, 21. Assim, ele se esquivou habilidosamente da armadilha, e a multidão não pôde deixar de admirar sua sabedoria. Mas o infortúnio não terminava ali. Os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, levantaram uma discussão sobre a lei e a vida após a morte. Mestre, Moisés nos deixou escrito: se alguém morrer sem filhos, o seu irmão casará com a sua mulher e suscitará uma semente a seu irmão. Mateus 22, 24. A tentativa de descreditar o ensinamento de Jesus sobre a ressurreição falhou. Ele, com firmeza e graça, respondeu que na ressurreição todos serão como anjos, e que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Mateus 22, 32. A corrente de inimigo se tornava mais forte, mas em cada encontro, cada ataque trazia novas revelações do plano oculto que o Pai tinha para o seu filho. Os líderes religiosos, enfurecidos e desejando calar a voz daquela verdade que desafiava suas conveniências, estavam se aproximando de um clímax. Enquanto isso, no coração da cidade, uma paz incomum pairava sobre aqueles que acreditavam. Muitos começaram a reconhecer que Jesus era mais do que um simples homem. Era a resposta esperada e a esperança para aqueles em trevas. Na calada da noite, quando todos estavam em repouso, Jesus se retirou mais uma vez para o Monte das Olivas, buscando a solidão e a conexão com o Pai. Ali, em oração, ele compreendeu a magnitude do que se aproximava. Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39. Seu coração estava em conflito, e ainda assim, havia compromisso total com a missão delineada desde a fundação do mundo. E assim, na quietude daquela noite, as profecias começaram a se alinhar. O plano divino que se desdobrava era mais do que um mero sacrificar. Era uma intercessão que cobriria os pecados da humanidade, visando a eterna redenção. Mas antes que isso se consumasse, um novo elemento surgia para transformar ainda mais a cena que estava se preparando. O que se revelaria nessa jornada de sofrimento e glória? A próxima manhã traria não apenas mais confrontos, mas o verdadeiro teste da fé e a manifestação gloriosa do amor de Deus por meio do sacrifício do seu Filho. O eco da promessa divina prenunciava um futuro que reverteria o destino de muitos e instauraria um novo pacto. O plano soberano de Deus continuava a ser desenhado, e todos estavam prestes a testemunhar o incompreensível. Os olhos da cidade estavam pesados com a escuridão da traição e do desprezo. As ruas, antes cheias de luz e esperança, agora pareciam ecoar os passos dos que conspiravam. Naquela manhã, a tensão era palpável. Jesus, cercado por seus discípulos, sabia que a cruz se aproximava, uma sombra que se tornava mais nítida a cada passo que davam em direção ao templo. Enquanto caminhavam, uma nuvem de intriga se aglutinava em torno deles. Os sacerdotes e escribas, em sua fúria, não descansariam até que pudessem capturar aquele que dizia ser o Filho de Deus. Por que ensinas assim? Interpelaram alguns deles com uma ira que queimava em seus corações. Com que autoridade fazes essas coisas?
Mateus 21, 23. Jesus, em sua sabedoria infinita, não buscou se defender com palavras vazias. Em vez disso, ele lhes fez uma pergunta que retumbou em seus corações. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Mateus 21, 25. Apanhados em sua teia de perspicácia, os líderes hesitaram. O dilema os consumia. Se respondessem que era do céu, teriam que reconhecer a autoridade de João e, por conseguinte, a de Jesus. Se afirmassem que era dos homens, temeriam a ira do povo que considerava João um profeta. O silêncio se instalou, e a resposta deles foi semelhante a uma ventania sem direção. Não sabemos, Mateus 21, 27. Disseram, e com isso, confundidos mais uma vez, viam desaparecer a oportunidade de incriminar o Nazareno. Em seguida, Jesus contou uma parábola a respeito de um pai que pediu a um de seus filhos que trabalhasse na vinha. O filho inicial foi desobediente, mas mais tarde se arrependeu e foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Mateus 21, 31. Perguntou. Com essa simples história, Jesus desvelou a dureza dos corações dos líderes, que eram como o filho que disse sim, mas não foi. A multidão, agora atenta, percebia a profundidade do ensinamento. Os líderes, no entanto, estavam tomados por um desespero crescente. Eles se reuniram em segredos para planejar a captura de Jesus, sabendo que o povo estava inclinado a vê-lo como um Messias, conclamando sua libertação. Enquanto isso, Judas Iscariotes, um dos 12, permitiu que a sombra da avareza e da traição se infiltrasse em seu ser. Ele se encontrava com os principais sacerdotes, desejando entregar Jesus por 30 moedas de prata. A traição se adianta como um trovão antes da tempestade. A súplica de Judas às sombras das noites se tornava um eco de dolorosa decisão, e a avareza lhe prometia o que o coração não queria sacrificar. Jesus sabia. Tudo era parte do plano divino. Em sua mente, vislumbrava as escrituras que se realizavam, que falavam da sua entrega. Então, juntos seremos um só, num sacrifício que jamais se apagará, ele pensava, ciente do que esperava por ele. À medida que o dia avançava, o templo começava a vibrar com murmúrios de dúvidas e decepcionados, enquanto Jesus prosseguia em sua missão com a determinação inabalável da missão celestial. O amor divino estava em ação, se preparando para fluir em sacrifício. Uma nova aliança se aproximava, mais gloriosa e eterna. Na hora da refeição, ele se sentaria com seus discípulos, partindo o pão, anunciando um novo pacto que deixaria a humanidade em reverência. O que aconteceria naquela noite iria selar os destinos e, no silêncio profundo do amor sacrificial, os céus se preparavam para abrir uma nova era. A revelação divina estava à porta, e o plano soberano de Deus, lenta e gloriosamente, começava a se desdobrar, ecoando em cada coração que se atrevesse a crer. Naquela noite, o céu estava mais pesado do que o habitual, como se as próprias estrelas guardassem um segredo. Jesus e seus discípulos reuniram-se em uma sala alta, enquanto o murmúrio da cidade ecoava como um sinal de agitação crescente. A tensão estava presente, mas um profundo silêncio envolvia o grupo, um silêncio que parecia carregar a esperança e a angústia. Sentados à mesa, os discípulos olhavam uns para os outros, preocupados. Pedro, sempre o impulsivo, não conseguia conter a inquietação que brotava em seu coração. «Mestre, o que está prestes a acontecer?» ele perguntou, sua voz tremendo. Jesus olhou fixamente para ele, com os olhos cheios de amor e compreensão, como se visse além da dúvida de Pedro. «Na verdade, em verdade vos digo, que um de vós me trai», disse Jesus, e o peso da revelação caiu sobre eles como uma nuvem carregada de tempestade. João 13, 21. Um murmúrio inquieto percorreu a mesa. Os olhos de todos se voltaram para Judas, que, preso em suas próprias emoções, desviou o olhar. O eco do silêncio foi quebrado por perguntas apressadas e vozes preocupadas. «Sou eu, Senhor?» indagou um dos discípulos, seu coração apertado, enquanto outros também expressavam inquietação. Jesus, com um gesto tranquilo, respondeu: «Aquele que mete a mão comigo no prato, esse me trairá». Mateus 26, 23. E assim, a sombra da traição tornou-se mais real, como uma nuvem densa diante da luz do dia.
Assim que as ceias foram servidas, Jesus tomou o pão e, ao parti-lo, as palavras que saíam de seus lábios ressoavam como um convite à transformação. Tomai, comei, isto é o meu corpo, que por vós é partido. Fazei isto em memória de mim. 1 Coríntios 11, 24. Os discípulos observaram perplexos, enquanto um novo entendimento começava a germinar em seus corações. Seus olhos estavam abertos, mas o entendimento ainda era incompleto. Poderia a dor que se aproximava trazer consigo o perdão e a vida? Jesus tomou também o cálice e, após ter dado graças, disse: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue do novo pacto, que por muitos é derramado para a remissão dos pecados. Mateus 26, 27 e 28. As palavras penetraram como lâminas afiadas, revelando um propósito divino que transcenderia dor e morte. Um silêncio reverente envolveu a sala e um temor sagrado se apoderou deles. Enquanto a ceia progredia, Jesus percebeu a luta interna de Judas, aquele que estava prestes a pisar no abismo da traição. Judas, o que tens a fazer, faze-o depressa, disse Jesus, sabendo que a hora de sua entrega se aproximava. João 13, 27. Os discípulos, ainda incrédulos, não podiam entender a complexidade do amor expresso naquela mesa. A ideia de que a traição e o sacrifício estavam entrelaçados na tapeçaria do plano divino deixava os corações pesados. Com um coração transbordante de amor, Jesus olhou para eles e prometeu: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. João 14, 1. Aquela noite se tornaria um marco na história, um ponto de virada que ecoaria através dos séculos. O plano soberano de Deus se desenrolava com uma precisão divina, enquanto os sinos da eternidade começavam a tocar em meio ao clamor da traição. E um novo mistério se apresentava: como a figura do traidor poderia articular a plenitude do amor redentor? Quando a refeição terminou e a tensão aumentava, os discípulos não podiam prever que o silêncio que agora habitava seus corações seria rapidamente quebrado, e que em breve viriam a testemunhar os eventos que selariam a nova aliança, uma aliança que apenas a dor e o amor de Deus poderiam cumprir. A escuridão se aproximava, mas a luz ainda resplandecia, prometendo um desfecho surpreendente àqueles que permanecessem firmes na fé. Após a ceia, um silêncio profundo pairava na sala, como se o próprio ar estivesse sendo pesado pelos pensamentos e sentimentos conflituosos dos discípulos. Jesus, em sua sabedoria celestial, discernia a tempestade de dúvidas e medos que ondulava nos corações de seus seguidores. Além da traição, um temor latente se instalava, uma ansiedade em relação ao futuro que se aproximava. Levanta-te e vamos, disse o Senhor, envolvendo cada um na sua presença serenadora. Tomando a direção, ele levou os discípulos ao Monte das Oliveiras, um lugar de oração e disposição. A noite estava profunda, e o ar fresco filtrava pela luz da lua, refletindo um brilho sutil sobre as folhas, como se a natureza estivesse atenta ao que estava prestes a acontecer. Assim que chegaram ao monte, Jesus disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou orar. Mateus 26, 36. Sabendo que a angústia se aproximava como espectro, ele passou à distância, sozinho, e ali se lançou em oração. O solitário silêncio do lugar ressoava em sua alma, e a grandeza do que estava por vir pesava sobre seus ombros. Prostrando-se com o rosto em terra, Jesus clamou ao Pai: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39. O eco de sua súplica rompendo o silêncio foi como um raio de luz penetrando a escuridão, revelando a intensidade do amor sacrificial que estava prestes a manifestar-se. Enquanto Jesus orava, os discípulos, em sua fragilidade humana, adormeciam, incapazes de compreender a seriedade do momento. O coração de Jesus quebrava-se por eles e pela humanidade. Ele voltou-se para eles e os encontrou dormindo. Assim, não pudestes vigiar comigo 1 hora? Mateus 26, 40. Uma dor profunda permeou suas palavras, mostrando o abismo da necessidade e a fragilidade do homem diante das provações. Mais uma vez, ele se retirou e suplicou ao Pai: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. O Senhor estava se preparando para beber do cálice da ira de Deus, para que a nova aliança pudesse ser inaugurada.
No silêncio profundo, os anjos observavam e a criação inteira aguardava a revelação do plano redentor. Em sua oração, Jesus enfrentava não apenas a dor física, mas o peso do pecado de toda a humanidade. A escuridão aumentava em volta, uma sombra mais pesada do que qualquer outra que já havia pairado sobre o mundo. Como partícula de poeira no vasto universo, os discípulos estavam perdidos em sua insensibilidade. Retornando ao grupo, ele novamente os encontrou adormecidos. Dormis e descansais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Mateus 26:45. Nós, que sempre buscamos segurança, permanecemos despreparados. A traição iminente, a angústia do Espírito de Jesus, tudo se entrelaçava em um drama cósmico, o plano divino em plena execução. E enquanto ele ainda falava, Judas apareceu com uma multidão armada, prontos para cumprir a traição. O beijo que Judas daria a Jesus seria o sinal, um ato que moldaria a eternidade. Embora a traição estivesse prestes a ser consumada, um amor ainda maior pairava sobre eles, um amor que transcenderia a traição e a morte. Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Lucas 22:48. As palavras de Jesus cortaram o ar e o universo sentiu aquele impacto. No mesmo instante, uma sombra de dúvida e medo tomou conta dos corações dos discípulos. O plano soberano de Deus estava em andamento, a traição de Judas havia sido prevista, e agora o cumprimento da profecia estava prestes a ser revelado. A escuridão se adensou, mas no coração de Jesus um brilho de esperança ainda resplandecia. Estes eventos não eram um fim, mas um novo começo. A luz da redenção começava a brilhar no horizonte, prometendo revelações ainda mais profundas nas horas que se seguiriam. Estava a caminho o maior milagre que o mundo já conhecera, e a pergunta ressoava entre os céus: como Deus usaria a traição para cumprir sua perfeita vontade? E enquanto a multidão se aproximava na calada da noite, um profundo silêncio envolveu o local. O advogado da traição, Judas Iscariotes, agora cumpria sua promessa com os traidores, e, no entanto, a presença de Jesus permanecia inabalável. Ali, no Monte das Oliveiras, a lua parecia se esconder, como se, com temor, estivesse observando a cena que se desenrolava. Os soldados e sacerdotes, guiados por Judas, cercaram Jesus, suas lanternas lançando sombras dançantes que se misturavam com a escuridão da noite. «A quem buscais?» perguntou Jesus, sua voz serena ecoando com uma autoridade que abalava o mundo espiritual. «A Jesus, o Nazareno», responderam em uníssono. E Jesus, com a força de sua divindade, declarou: «Sou eu». João 18, 4 e 5. Nesse instante, a intensidade da sua palavra fez tremer os que o cercavam, e alguns caíram ao chão. Recordarão do que Moisés disse: quem é que se apresenta diante de Deus deve temer. Êxodo 20, 18. Os discípulos, em estado de pânico, sentiram o peso da traição e do perigo que se aproximava. Pedro, em um ímpeto de proteção, desembainhou sua espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. «Para, embainha a tua espada», João 18, 11, ordenou Jesus, curando o homem ferido com um toque de compaixão. A luz da misericórdia brilhou por um breve momento no meio da escuridão, revelando o amor de Jesus, até mesmo para aqueles que o procuravam para aprisioná-lo. «Isso é o que eu sou para vocês?» perguntou Jesus a Pedro, a dor de sua expressão denunciando o sofrimento que se aproximava. «É para isso que estava preparado? Eu não sou apenas um líder entre vocês, mas o cumprimento das promessas de Deus. Tudo isso acontece para que se cumpram as Escrituras». Mateus 26, 54. Os discípulos, atordoados, começavam a compreender que a luta não era contra carne e sangue, mas contra forças mais sombrias que se moviam nas sombras. E assim, com Jesus sendo conduzido como um cordeiro mudo para o matadouro, os discípulos fugiram, seus corações atormentados pela fraqueza e pela incredulidade, como havia sido previsto. O eco da profecia de Zacarias ressoava em suas mentes. «Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas». Zacarias 13, 7.
Enquanto Jesus era levado por aqueles que não o conheciam verdadeiramente, uma pergunta penetrante ecoou nas profundezas do céu. Como pode o Filho do Homem ser glorificado através da traição de um amigo? A resposta estava nas promessas do Pai, na sabedoria incompreensível de Deus, que antes da fundação do mundo havia preparado um caminho de salvação para a humanidade. E a pergunta pairava no ar, deixando um convite para a reflexão. Como a escuridão pode ser parte do plano soberano de Deus? Em sua fragilidade, não podiam entender, mas a revelação estava à porta. O maior milagre que o mundo conhecera estava a caminho. A cruz não era apenas um símbolo de dor, mas um portal para a redenção. A profundidade do amor divino ativava uma nova esperança. Eis que venho, em breve, e minha recompensa está comigo. Apocalipse 22:12. Assim começava a jornada de resgate, e a história da salvação estava prestes a se desenrolar. E assim, na calada da noite, enquanto a multidão se afastava em direção a Jerusalém, Jesus foi levado na frente, rodeado por soldados que o encarceravam. Suas mãos estavam amarradas, mas sua essência divina brilhava como um farol. À medida que avançavam, o murmúrio entre aqueles que o acompanhavam crescia, e o temor se apoderava dos que o seguiam, pois a noite parecia envolver o mundo em uma espessa escuridão. No palácio do sumo sacerdote, toda uma assembleia de líderes religiosos se preparava para o julgamento. O ambiente estava carregado de conspiração e pólvora, onde palavras venenosas se misturavam à expectativa de condenação. Caifás, o sumo sacerdote, juntamente com a assembleia, aguardava a oportunidade de incriminar Jesus. Ele declarou que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Ecoou uma voz entre os acusadores. Enquanto isso, Pedro acompanhava de longe, aquecendo-se ao redor de uma fogueira, obrigando-se a manter a coragem, mas sua fé tremeu como as chamas que dançavam. Um servo se aproximou e, olhando nos olhos, murmurou: "Este homem estava com Jesus, o Nazareno." O coração de Pedro disparou e a negação escapuliu de sua boca. "Não sei o que dizes." Mateus 26:70. O peso da mentira apertava seu peito, enquanto sua alma lutava contra o remorso que o consumia. No tribunal, as perguntas começaram. As acusações vinham de todos os lados, mas Jesus permanecia em silêncio. O silêncio era denso, quase palpável, uma estratégia divina. As Escrituras previam que ele seria afligido e oprimido, Isaías 53:7. E esse silêncio, abrindo espaço para a manifestação do poder do alto, trazia um mistério que ia além da compreensão humana. Os líderes buscavam uma resposta, mas Jesus apenas olhava, e sua presença emanava uma tranquilidade que não poderia ser abalada. O sumo sacerdote impaciente insistiu: "Dize-nos se és o Cristo, o Filho de Deus." Mateus 26:63. A resposta era uma afirmação que poderia ecoar até os confins da eternidade. "Eu o sou", respondeu ele, com uma voz cheia de autoridade. "E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu." Mateus 26:64. As palavras de Jesus cortaram o ar como uma espada, e os líderes religiosos, agora enfurecidos, atacaram-no com acusações falsas. O céu assistia em silenciosa contemplação, enquanto os anjos, talvez, se perguntavam como a bênção e a maldição poderiam coexistir em um só homem. Pedradas de raiva e desespero começaram a ser lançadas em direção ao condenado, mas a paz que habitava em Jesus se mantinha. Ele estava prestes a se tornar o cordeiro, levado ao matadouro, exatamente como as profecias haviam declarado. Os discípulos, dispersos e aterrorizados, estavam prestes a descobrir os segredos que se ocultavam sob a superfície da noite. E na madrugada que se aproximava, enquanto Jesus enfrentava o desprezo dos homens, algo sublime estava prestes a ser revelado. Na fraqueza dos discípulos, na traição de Judas, na condenação de Jesus, o plano de Deus se desenrolava como um filme de verdade divina e amor incondicional. A respiração do cosmos prendia a atenção. Diante do esplendor do divino, a pergunta ressoava mais uma vez: como pode a traição se tornar passagem para o triunfo?
A resposta ainda não havia emergido plenamente, mas os teólogos do céu estavam prestes a ser surpreendidos pelo desfecho do drama da salvação, que culminaria em um desfecho que mudaria a história para sempre. A esperança não se apagava, pois as Escrituras indicavam não obstante, um aviso de que a luz surgiria da escuridão. E assim, a mística do silêncio cobrindo a verdade estava para desvelar um novo capítulo do plano eterno de Deus. Uma nova luz surgiria, e o grito de vitória, escondido no lamento, começava a ser preparado. Eis que estou fazendo novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Naquela madrugada sombria, enquanto o mundo dormia sob a escuridão, Jesus enfrentava um tribunal formado por aqueles que eram os guardiões da lei e da tradição. A luz da verdade estava diante deles, mas suas almas permaneciam cegas, aprisionadas em um labirinto de preconceitos e inveja. O eco de suas vozes era uma melodia de desprezo e desespero, e mesmo assim o Senhor permanecia em silêncio, cumprindo a profecia que estabelecera um caminho para a salvação. As acusações contra Jesus se acumulavam como tempestades em um céu carregado. O sumo sacerdote, Caias, exaltado em sua autoridade, levantou-se para confrontar o justo. Por que não respondes nada ao que estes testemunhos contra ti dizem? Mateus 26:62. Mas Jesus, a imagem do Cordeiro Imaculado, não abriu seus lábios. O silêncio que o envolvia era profundo, um espaço sagrado onde a sabedoria divina atuava com grande poder. Nesse ambiente carregado, Pedro fora capturado pela fisiologia do medo. Aquela mesma mão que se erguera em defesa no jardim agora tremia na negação. Não conheço esse homem, Mateus 26:70, sussurrou. As palavras escaparam de seus lábios como espinhos, e naquele momento uma nova sombra de traição se desenrolava em seu coração, ecoando o destino de Judas. O silêncio diante de toda a multidão parecia um grito estridente aos céus. Enquanto isso, as evidências eram fabricadas e as vozes se levantavam em uníssono contra aquele que viera trazer vida. Ele disse que permanecerá no templo por 3 dias, murmuravam os acusadores, tentando desfigurar a mensagem da esperança passada. Mas o poder de Deus pairava sobre cada palavra não ditada por Jesus, escondendo um mistério profundo do plano divino. No silêncio, a verdade estava tomando forma. Finalmente, o sumo sacerdote quebrou o silêncio, voltando-se para aquele que não tinha culpa. Dize-nos, és tu o Cristo, o Filho de Deus? Mateus 26:63. Com toda a celeridade, Jesus respondeu com a verdade que ecoaria pelas gerações. Eu o sou. A tensão da resposta vibrava na atmosfera. Ao mesmo tempo, ele afirmou que o veriam em grande poder, assentado à direita do Pai. Os líderes religiosos explodiram em fúria. Não poderiam suportar esta revelação. Cada palavra que saía da boca de Jesus era um golpe às estruturas de poder e controle que eles haviam cuidadosamente construído. A declaração era a provocação final, e a ira se transformou em um clamor de condenação. Ele merece a morte, rugiram, a multidão ecoando em apoio. Enquanto a multidão clamava, o sol estava prestes a nascer em um novo dia. Jesus, o Verbo que se fez carne, estava prestes a se tornar a expressão máxima do amor redentor. Naqueles momentos de aflição, os discípulos perderam a visão do que estava por acontecer. Eles eram apenas sombras de medo e desespero. Mas aqueles que permaneciam em vigilância, mesmo em silêncio, assistiam à rocha da verdade sendo quebrada diante das correntes da injustiça humana. E a pergunta crucial se tornava cada vez mais urgente. Como poderia a traição de um amigo, a negação de um seguidor e a condenação de um homem inocente orquestrar o maior ato de amor da história? Nos altos céus, os anjos olhavam, e o próprio Criador observava o cumprimento de um plano que se estendia antes da fundação do mundo. O relato não terminava ali. A grande revelação do plano soberano de Deus, Deus estava prestes a eclodir. A cruz, longe de ser símbolo de derrota, se tornaria a porta da vitória. Assim, a promessa divina aguardava o seu cumprimento, e as dúvidas cederiam lugar à certeza da redenção.
E a pergunta, agora brotando no coração do leitor, ecoava: como Deus transformaria o luto em júbilo e a dor em celebração? O desfecho estava se aproximando e tudo se preparava para revelar o poder transformador do amor que abrange tudo.